eu dei uma procurada e vi que é um cesto que tem bastante por aí, tem para comprar, inclusive, né, nesses sites de compra estrangeiros, tem bem parecidos, feitos com tecidinhos meio diferentes, tem mais fofinhos, né, tipo um soft, assim, um feltro meio soft. A gente tem meninas, né, que fizeram já semelhante aqui, dá para ver no Pinterest também, mas a gente quer mostrar o nosso jeito de fazer, né? E como eu ganhei ano passado de presente, ganhei de uma amiga e ela comprou numa chocolateria aqui de Porto Alegre, mas provavelmente uma artesã fez, mas não tem etiqueta nessa, Marta. A gente não sabe quem é a artesã que fez, infelizmente, né? Porque está muito bem feitinho e é uma pena que a gente não possa citar quem fez esse no qual a gente se inspirou. E a Marta, claro, né, ela fez o nosso molde e vai trazer sempre aqueles detalhes que a gente traz para vocês. Então, assim, se vocês procurarem pela internet, vocês vão ver cestinhas parecidas, e aqui vocês vão ver cestinha parecida, mas com detalhe que a gente experimenta aqui. E aí eu quero falar então para vocês da jardineirinha, né? Eu disse que ia falar duas coisas. Relativo à pesquisa que a Marion fez, né? Ela sempre dá uma olhada no que tem no mercado. E é isso, né, gente? Tem mesmo, tem muito de tudo, mas vale aí aquela reflexão que a gente sempre traz aqui para vocês, né? Se, assim como a gente não consegue vender para muitas pessoas e muitas pessoas de muito longe, né? Assim como a gente não consegue, então tem cliente para todo mundo. Se tem cliente para todo mundo, significa que tem sobrinho para todo mundo, neto para todo mundo, aluno para todo mundo, né? Então, podem haver N cestos aí, N jardineiras, mas a gente sempre pode fazer a nossa, e é o que a gente fez aqui. Então, como sempre, eu dei uma mudadinha, não era para alterar, não é porque o molde dela não estava bom, não era isso, mas vocês sabem que eu gosto sempre de dar uma ampliadinha, porque quando está um pouquinho maior, fica um pouquinho mais fácil para vocês fazerem, né? E até para chegar nesse resultado, certo? Mas eu experimentei tudo e vai valer a pena. Vamos lá? Gurias, então vocês vão receber o molde e até lá, por favor, peguem aí caneta ou lápis e papel, aquele caderninho fofo, e anotem, tá? Porque eu vou explicar para vocês que ela é relativamente simples, então ela tem muita medida, tá? Baseada em medidas aí para facilitar bastante. Então, meninas, que eu quero começar comentando com vocês, ó, que é só o molde da calça. Então, é uma peça muito fofa, mas é um molde relativamente simples. Então, o molde da calça e o molde do bolso. E o bolso, meninas, é opcional, tá? O bolso e a cenoura são opcional. Só a jardineira já vai ser um charme sem precisar desses detalhes. A gente que gosta de enfeitar tudo mesmo, tá? Então, aqui, ó. Vai anotado para vocês que é a dobra, né? Porque ela tem a perna bem larga para formar o cestinho. Eu fiz o molde, esse é aquele papel que vocês recebem quando compram as estampas, ó. Que a Marion embrulha, né? As estampas em papel que já foi usado, é uma maneira mais sustentável também, né? Então, eu transformo isso em moldes. Tá? Ele não é um papel extremamente grosso, mas já ajuda a gente. Então, eu faço meus testes aqui, esse era um papel usado, ó, e aí já anoto tudo, lembra? Ó, vou anotando tudo, é assim que vocês têm que fazer também para não perder. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês o que que nós vamos precisar. Tá aqui, para eu ficar pertinho aqui do som, né? Pegou a caneta? Ou o lápis para anotar? Eu já tô com as minhas peças cortadas.
né? Como eu disse, dobra. Então, eu peguei o tecido dobrado, que aqui no caso eu usei feltro, e recortei o molde. Cortem eles separados, tá, meninas? De repente vocês têm aí, ó, o tecido até dá, o feltro dá para cortar os dois na sequência, mas não um dentro do outro, tá? Deixa eu mostrar aqui por quê. Se eu pegar dois feltros e colocar aqui e recortar o molde, ele, o de dentro acaba ficando diferente, tá? Então, para encaixar, recortem separados. Então, nós vamos fazer as duas vezes dessa perna, dessa calça. E tudo é por partes aqui, tá? Por isso eu vou ir separando todas elas. O que que a gente vai precisar aqui? Tá? Ela tem 17 centímetros, 16 centímetros e meio, então com um pedacinho, né, de feltro, aí aquelas medidas que a gente costuma comprar, aqueles retalhos pequenos, vai servir bem. Por a maior parte, por 25, tá? Ó, eu sempre falo com uma folga. Então, eu cortei as duas partes da calça. Feltro não tem lado, tá, gente? Algumas pessoas dizem que é desse jeito, outras dizem que é do outro. Então, fica tranquila quando tu pegar feltro para usar, que não tem lado, tá? Não tem frente e verso, não. Os dois são iguais. Às vezes a gente acha, esse aqui tem mais brilho. A gente vai olhar na outra parte, é o outro que tem. Então, não tem lado, não. A gente que corta sempre para o mesmo lado, né? Que a gente está vendo que um lado tem mais brilho, então a gente corta tudo. Então, são duas vezes a calça. Essa foi uma das maiores paixões, assim, da minha vida, foi quando eu, né, em muitos e muitos anos atrás, quando eu descobri como que se costurava um gancho, assim, eu ficava fascinada de ver, porque eu olhava o molde de uma calça e pensava, mas aqui ela já está pronta, né, a perna. O dia que eu vi que primeiro se costurava o gancho, eu fiquei encantada. Então vocês vão ver que a perna é bem larga, tá? É porque para ele ter essa estrutura de pezinho mesmo, tá? Próximo passo. O bolso, que é opcional também, né? Disse para vocês. E aí, aqui, ó, esse molde, quando vocês receberem, eu coloquei esse desenho aqui para vocês entenderem que aqui é um bom lugar para colocar, tá? Então, aqui não é só um simples desenho, é a posição para colocar. Deixa eu mostrar para vocês, então, né? Se a minha calça estiver assim, ó, e o meu bolso replicar aqui, eu vou ver que esse é uma boa posição. Eu vou fazer um só, tá? Se vocês quiserem fazer mais ou quiserem colocar reto, na verdade, o legal aqui é manter essa distância e essa daqui, tá? Então, se vocês acharem melhor colocar ele assim, vai ficar legal também. Eu, como acho que a gente deve, sempre que a gente pode, evitar ter que ficar presa na perfeição, né, de deixar todo retinho, então se ele está inclinado aqui, eu já estou dando para ele a liberdade de ser, né, não tem que ser a mesma altura aqui, mesmo ali, então eu já acho que a brincadeira fica mais fácil, assim, facilita o nosso trabalho. E eu não tenho toque também para deixar tudo, né, alinhado. Entenderam o que eu quis dizer? Ó, se eu estiver costurando essa peça aqui e eu entortar, né, o meu ali, vou colocar, e aí ela sai, né, minimamente torta assim, eu vou me incomodar com o torto. Então, se eu coloco ele assim, ó, eu já dou essa liberdade para ele, tá? Então, essa é uma das técnicas que é legal a gente fazer. Eu vou fazer tudo à máquina, então eu vou colocar antes, tá? Para quem vai aplicar tudo à mão, que vai ficar bem bonito também, aí pode até ser feito depois. A gente vai cumprir essa etapa aqui. Então, eu vou levar essa parte para a máquina, as duas pernas e o bolso. Para a alça de cima, nós vamos precisar de duas alças
de 25 centímetros por 2,5 de largura, tá? Não é legal fazer mais larga, porque daí o feltro começa a pesar, né? E ele tende a cair. Então, 2,5 centímetros de largura foi uma boa medida. Eu risquei com caneta, e aí é bom a gente sempre lembrar que quando nós estamos passando um molde, vou riscar aqui para a gente ter uma noção. Já volto ali na alça, tá, meninas? Quando a gente está passando um molde para algum lugar, a gente está riscando por fora do nosso molde, né? Então, no feltro é válido a gente sempre lembrar disso, tá? Então, todo molde a gente está riscando para fora dele. Então, a gente está acrescentando milimetricamente. Quando a gente vai recortar essa peça, no caso do feltro, a gente pode recortar eliminando o risco. Por quê? Porque nós riscamos para fora do molde, né? Então, aí o feltro não precisa ficar com as marcações aqui de caneta, tá? Então, lembrem disso. Vamos lá. Então, eu preciso de 2 alças desse tamanho, de 25 por 2,5. Eu cortei 2 faixinhas de feltro para dar um charme. E aqui fica a sugestão para vocês, então, eu cortei essas com 1 centímetro, tá? Aqui fica a sugestão, essa alça pode ser feita dupla, se tu preferir, e não colocar esse detalhe, né? Poderia colocar aqui as duas da mesma largura, uma de cada cor, ou não. Então, essa é um charme, porque realmente faz essa gracinha ali, faz com que a peça não fique simplesmente uma alça comum. Então, eu cortei isso 2 vezes. Não colei, não vou colar, vou alfinetar aqui para eu costurar com uma costura reta. Vou precisar dessas 2 partes para alça, então. Recapitulando, 2,5 de largura por 25 e 1 de largura por 25, 2 vezes. Eu já cortei mais 2 aqui de... Tá? Aqui não precisa os 25 centímetros. Mas eu coloquei, já cortei do mesmo tamanho, eu estava cortando, medi tudo igual, fica muito mais fácil para a gente colocar aqui na perna, tá? Eu cortei com tesoura normal, e para quem quer com tesoura de picote aí, a gente viu que dá, né? Dá um charminho, ó. Então, essas são para as partes das pernas, né? Também de 1 centímetro, e eu cortei aqui com 25, vocês vão ver que vai sobrar um pouquinho. Por hora, é tudo que eu preciso para fazer essa peça. Legal, né? Pouca coisa. Então, isso tudo a gente vai levar para a máquina. Essa aqui é o que a gente vai fazer aqui também. Se tu riscou com caneta, eu deixei até uns detalhezinhos aqui para a gente ver. Só cuida, então, para deixar ele lá para trás. Mas, como eu te disse, corta, eliminando o risco, tá? O ideal para costurar a máquina feltro é agulha 14, tá, gente? Até pode ser a 11, se a tua máquina estiver bem regulada, mas digamos que se tu for escolher a tua agulha, o ideal é que seja uma agulha 11, tá? Vantagens e desvantagens. Cortar reto significa que a gente vai ter que centralizar ele mais aqui ao meio. A tesoura de picote dá um pouquinho mais de trabalho, nem todo mundo gosta de trabalhar, mas ela dá também essa liberdade aqui de não precisar ser tão, né, a costura tão retinha, aparecendo qualquer detalhe. Vai ficar aí a tua
Escolha. A Menaide está perguntando se feltro não estraga a tesoura de picote. Não, não estraga. Mas assim, Menaide, ó, não estraga porque eu não faço 100 peças, né? Se fosse uma produção que nem eu estou fazendo essa semana, né? Esse pedido que eu tinha comentado com vocês, que são de 300 peças, se elas fossem de feltro, com certeza a tesoura de picote ia sofrer. Então, no caso, se tu quer trabalhar com isso e gosta, vale a pena. Mas aí tenha uma tesoura de picote somente para feltro, não a mesma que tu vai usar para outros tecidos, tá? Vale a pena. E como é que eu corto com tesoura de picote, gente? Deixa eu ver se eu tenho um pedacinho de feltro aqui para falar sobre isso. Vou riscar aqui. Vou riscar aqui nesse pedacinho, sobrinha dessa minha cenoura. Eu aumento, tá, gente? Por exemplo, assim, né? Aqui eu tô falando, ó, que essa tirinha aqui tem 1 centímetro de largura. Como que eu meço isso para cortar com tesoura de picote e facilitar a minha vida? Eu corto essa tirinha com 1,5 centímetros. Eu aumento 0,5 centímetro nas minhas medidas que eu vou usar tesoura de picote. Então, eu vou riscar aqui, deixa eu exemplificar aqui, tá? Ó, vocês estão vendo que essa régua aqui tem mais do que é um pouquinho mais larga. É aquele 0,5 centímetro. Por quê? Porque quando eu recortar aqui, ó, eu vou recortar, aí eu recorto ao contrário, eu recorto para dentro da peça e eu recorto para dentro do risco, ó. Os dentinhos dela encostam na caneta. Dá um trabalhinho? Dá. Mas o que que não dá, né, gente, um trabalhinho? Vou levar aqui até o final. E aí, então, eu elimino o risco. Por isso que eu aumento 0,5 centímetro, para poder dar essa diminuída aqui. Tá vendo? Então, eu corto para dentro da peça. O que que é a minha peça? É a tira essa que eu queria fazer, né? É que nem papel, né? A gente diz que dá trabalho, mas quando a gente cortava uma folha grande com a tesoura de picote na escola, também tinha que vir e encontrar o dentinho de novo, né? Quando não dava para continuidade, a gente tem que ir lá e encaixar o dentinho naquele lugar de novo. Ó. Então eu deixo o risco para fora, ó. Eu aumentei minimamente aqui, como vocês viram, e a pecinha sai toda. Vamos ver aqui como faz diferença, ó, gente. Gente, aqui também dá para colocar outras coisas, né? Aqui dá para colocar fita mimosa, dá para colocar uma renda fininha, né? Dá para colocar outros detalhes aqui. A gente aqui decidiu que ia fazer essa brincadeira com feltro. Mas faz diferença, né? Mas o resto também fica bonito. Por quê? Porque a gente vai aumentar o ponto da máquina, então vai ficar bonito. Certo? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou ajeitar essas partes aqui. Eu vou colocar nessa alça e vou costurar esse bolso, tá? Esse aqui é colocado depois e esse aqui depois um pouquinho mais adiante, tá? Então, agora a gente vai costurar essa parte na alça da nossa jardineira e costurar o bolso no lugar. Além disso, o que que eu peguei aqui? Eu peguei um quadradinho de para fazer a cenoura. Anota aí, ó, 6 centímetros por 6 centímetros, tá vendo? Ele nem tá 100% parelho, porque ele é dos retalhos mesmo. Eu não fui lá e peguei e risquei para cortar esse quadradinho. E daqui eu vou fazer minha cenoura. E a gente já viu esses detalhes, né? Em outras cenourinhas. O que vai ser a rama da cenoura são aquelas sobrinhas ó, que vão ficando
Vocês podem ver que isso aqui é alguma coisa que eu recortei, ela já está costurada. Então, a gente guarda lá nos nossos tesourinhos essas peças que vai usar pequeno. Então, são aqui farelinhos mesmo, pequenas quantidades. Vamos lá? Vamos lá. Eu preciso fazer isso com pontos grandes, tá, gente? Ah, deixa eu só conferir aqui. Agora eu não preciso mais desses alfinetes. Era só para mostrar para vocês. E eu vou colocar, lembrando que eu risquei do verso. Como é que eu cuido aqui? Essa é uma manchinha original aqui dele, né? Então eu escolho o lado que está mais apresentável aqui para usar o meu bolso. Fazendo que eu risquei aqui no meu molde, ó, onde eu localizei. Vocês podem fazer isso também aqui, tá, gurias? Ó, deixa eu pegar o. Tá legal. Vou pegar uma tesoura pequenininha aqui para mostrar esse é legal aqui, ó. Vou cortar aqui, né? Vou recortar o meu bolso aí no meu molde. Tu vai estar com toda a tua peça recortada, né? Claro. Vai estar com toda ela recortada. Vai chegar aqui e vai saber aonde já posicionar o teu bolso, tá? Então, tudo praticamente para a gente vai ficando no molde, tá? Eu coloquei aqui no lugar, tá, gente? Vocês vão ter a peça toda prontinha aí. Vamos lá. Para a máquina, então, o bolso e as alças. E em um lado só, tá, gente? Vou colocar em um lado só. Vou pegar aqui. Eu vou usar uma linha combinando aqui, né? Para tentar fazer com que ela fique discreta, né? Mas vocês podem usar uma linha contrastante, eu não vou usar porque eu prefiro. E aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu coloquei dois alfinetes ali só para referência e eu já vou tirar ele daqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, gente, ó? Sair da frente do celular. Eu vou alfinetar essa peça, vou olhar, né, para a parte que esteja marcada de caneta ficar aqui. O que a gente vai fazer aqui? Uma costura reta, né? Em toda a volta e fazer com retrocesso. Mas como o feltro é um brinquedo, né, que ele tende a ceder, ele tem uma elasticidade, né, ele é feltrado, ele é um tecido feltrado, então se a gente puxar, ele vai esgarçar. Então eu não vou costurar ele 100% alinhado aqui. Quando eu for fazer toda essa volta aqui, eu vou começar a fazer um retrocesso, né? Vou fazer toda a volta, menos do que um pé de máquina. Quando eu chegar aqui nessa curva, antes de chegar nessa curva, eu vou dar uma folga nele aqui, ó. Minimamente, ó. Tá? Eu vou só fazer uma bolsinha aqui. Por isso que é legal fazer ele reto, porque daí ele fica bem livre. Só uma bolsinha para a cenoura não forçar ali depois. Certo? Então, nesse caso, eu não vou nem ficar com outro alfinete. Eu vou aumentar o ponto, tá, gente? Isso é importante a gente saber que o feltro não deve ser costurado, né? Assim, quando ele é, principalmente quando ele é decorativo, ele não deve ser costurado com pontos muito pequenos, porque senão ele força o feltro, né? Então a gente dá uma
Vamos caminhar lá para o lado dos pespontos, tá? Fazer um retrocesso. E ele vai ficar mais bonito também, né? Com um ponto maiorzinho. Então, como eu disse, tô quase chegando lá naquela volta, ó. E o correto seria estar plano, né? Então, eu só venho aqui, ó, apoio só um pouquinho o dedo, só para deixar ele folgadinho. Isso não precisa medir, tá, meninas? É só eu criei uma folga ali. Deixa eu cortar a linha e já mostro para vocês. Ó, eu criei uma mínima folga aqui. No feltro, tá? Se for tecido, não precisa criar essa folga. Então, eu coloco antes para ficar mais fácil, certo? Agora eu vou costurar essas alças. Eu vou fazer duas costuras, né? Porque eu não vou colar. E não força, tá, gente, o feltro. Por isso que é legal, aumenta o ponto e vai tranquila, não corta. Também não se preocupa com essa perfeição, tá, meninas? Não, não precisa ser perfeito. Eu gosto de dar sequência, fazer a outra. Por quê? Porque daí eu sei que eu vou colocar ela mais ou menos no mesmo lugar, né? Mais ou menos não, ela vai sair no mesmo lugar. Por quê? Porque eu vou colocar ela aqui, ó, e vou ver que elas estão juntas e elas vão ficar parecidinhas. Aí eu não preciso medir, né, uma e outra para ver se elas vão ficar 100% iguais. Então não força o feltro, tá? Deixa ele fluir bem tranquilo. Não guarda a caneta que ainda tem coisa para anotar. Agora eu vou passar uma costura do outro lado. Sei que tem muita gente que trabalha com feltro aqui, né, e que adora, porque o feltro se presta para muitas coisas, né? Ele é um material muito interessante. Então, quem está acostumada já sabe disso, né? Que tu não pode usar, pressionar muito ele, não pode tentar esticar ele, só tentar fazer tudo de boa. Pronto, agora eu vou fazer o mesmo na calça. Como eu já tenho o bolso aqui, eu já sei, né, que essa é a parte de baixo, tá, gurias? Então, para vocês, tá no molde certinho, né? Mas para não dar erro aí, ó, lembra que o gancho é mais alto do que a perna da calça, tá? E agora, então, eu vou repetir esse processo aqui, ó. Como eu vou fazer a máquina, eu vou colocar agora esse detalhe. Vou colocar ele antes de costurar, para ele depois já ficar juntinho lá dentro, ficar muito mais fácil. Então, anota aí, ó, que ele é a 4 centímetros da barra, tá?
vocês enxergarem, deixa eu afastar aqui um pouquinho, ó. Ele é a 4 centímetros da barra. Então, o que que eu vou fazer? Vou chegar aqui e não vou nem riscar. Por que que eu não vou riscar? Porque eu não vou correr, então eu não vou estragar aqui a minha peça, ó. A 4 centímetros da barra, eu vou colocar essa faixa, que também pode ser feito sem, tá, meninas? Para quem tem prática, faz a olho, né? O que que é importante, ó? Como eu cortei ele bem retinho, assim, mais ou menos, né? Porque eu consigo colocar. Mas, para evitar problemas, tu vem aqui de vez em quando, ó, na metade do caminho, e coloca mais um alfinete. O mais importante é que tu mantenha os 4 lá e te certifique de fazer os 4 aqui. Por quê? Porque quando a gente fechar a perna, a gente tentar com que eles se encaixem, né? E eu vou fazer isso nas duas partes da calça, tá? 4 centímetros para cima. A outra peça. Então, vocês viram que ela é bem bonita, mas como sempre, é mais porque eu falo em todos os detalhes e sempre tem alguma dica no caminho, mas até aqui a gente está falando de quê? De costura reta. Então, é simples, né? 4 centímetros, que eu quero que eles fiquem bem parecidinhos. Para quem gosta de bordar, faz a mão depois, também fica legal. 4 centímetros e 4 centímetros. Assim eu não preciso nem riscar. E vou fazer o mesmo que eu fiz na alça, tá? Passar uma costura de cada lado aqui, fazendo o pesponto dessa minha peça. Lembra que eu falei para vocês que ele não era exatamente aquela quantidade, ó? É porque eu já estava cortando as outras duas tirinhas, então eu cortei do mesmo tamanho. Essa daqui tem menos de 25. Eu tô fazendo retrocesso, tá? Um retrocesso pequenininho, mas eu não quero que sobre nada. Que eu já vou cortar esse. Eu vou começar por baixo, como eu comecei o outro, na minha medida de 4 centímetros, para ele não se mexer. E como gosto de renda, já fiquei louca para botar uma rendinha crua aqui. Tá, gente? Eu vou trocar minha linha agora. Por quê? Eu usei uma linha bem parecida, mas agora eu vou fechar minha peça. E como eu tenho uma bainha aqui, mas eu poderia continuar com essa linha, tá? Essa linha que eu tô usando aqui é um caramelo, né? Não é uma cor muito forte, não. Tá? Não vai ser tão diferente assim do meu laranja. Como que a gente fecha uma calça, juntando os ganchos, lembra? Ó, gancho pra lá
e costuro os ganchos, né? É só o tempo agora, então, de eu colocar a minha linha na máquina, trocar a linha e vou costurar isso aqui. Tenho aqui as minhas duas alças reservadas. Depois eu vou ter que trocar de novo, porque eu ainda tenho a parte da cintura para costurar com esse caramelo. Alguma dúvida, menina? Ou tá tudo certo? Agora eu preciso acender a minha luz, né? A gente desliga para não dar reflexo para vocês, mas para colocar a agulha, eu preciso, a linha na agulha, eu preciso da minha luz, né? Sexta-feira à noite, então agora eu tenho laranja em cima e embaixo, que é o mais próximo desse mostarda que eu tenho aqui. Então, eu vou costurar esse feltro, mas eu não vou diminuir muito o ponto, tá? Lembra que eu estava usando o pesponto para fechar aqui? Eu não vou deixar, eu vou diminuir um pouco, mas não tanto. O feltro não precisa de um retrocesso. O outro lado, que é o fascínio de uma calça, né? E eu gosto de cortar o excesso aqui do feltro. E aí não precisa nem ser com tesoura de picote, né? Mas não é indispensável, tá? Se não quiser cortar o excesso, pode deixar ele ali. Eu acho que diminui um pouco o volume nas próximas costuras. Ganchos costurados dos dois lados. Agora vem a parte de montar a calça em si, né? Que é costurar o entrepernas, né? Então, encontrar a costura aqui. Aqui sim eu gosto de colocar alfinete, né? Quando tem essas costuras. Aqui, ó, como eu procuro costurar retinho, né? Para que elas se encaixem aqui. E agora, então, essa costura, né? A calça está feita. Está feita, já tem bolso, ó. E agora, então, a gente vai fazer a montagem para ele ficar de pé, que é
A importância desses 4 centímetros é por quê? Porque eu vou dobrar agora 3 centímetros para dentro. Talvez para ti seja mais fácil até fazer pelo lado avesso para poder medir, né? Ó, vamos olhar pelo lado avesso. Vou virar um pouquinho aqui. Então, eu venho aqui pelo lado avesso, volto com a minha fita e vou dobrar 3 centímetros para dentro. Eu vou fazer uma bainha de 3 centímetros, tá? Dobro, posso conferindo, ó, 3 centímetros e alfinetando. Se eu preferir, né? Se eu não confiar no meu olho, eu vou alfinetando. Por isso que é importante cortar ele retinho, tá? Eu vou fazer em um deles só, né? Ó, 3 centímetros. E aqui no entrepernas, ó, vocês vão ver que ele vai ficar. Ah, mas ele já vai encostar lá no, na cava. Cuidado, tá? Porque aqui, ó, quando tu dobra, que ele tende a ficar menos. Leva para fazer os mesmos 3 centímetros. Tu vai ficar com a impressão aí de que ele está passando, não tem problema, que ele está passando nessa costura. Mede e mantém os 3 centímetros, tá? Confere, que é o que eu vou fazer agora. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. E agora vem então a parte para aquelas moças que não costuram com o pé de máquina todo para a direita, tá? Aqui, essa bainha que a gente vai fazer não dá para costurar com a agulha no centro da máquina doméstica, porque senão ela vai ficar muito larga, tá? Então, tu vai ter que colocar um pouquinho menos. Por isso eu coloquei nessa distância aqui, ó, para te conseguir costurar aqui. Vocês estão vendo que deu quase 1 centímetro. E agora, então, eu vou fazer essa bainha. Vou começar aqui no meio, né, para a costura ficar aqui e vou fazer toda a volta. Ah, tu vai fazer como ficar melhor para ti, por dentro ou por fora, como tu, ó, eu vou desvirar para que vocês vejam aqui, né, que ela tem essa sobra. Eu vou fazer uma bainha aqui com um pé de máquina, que é o que equivale mais ou menos a meio centímetro, tá? Também não precisa te preocupar em medir a tua se tu não sabe. Eu vou lembrar que eu tenho que voltar para o meu ponto de pesponto e vou fazer essa bainha. Eu prefiro fazer do outro lado. Eu prefiro colocar sempre a parte que eu vou enxergar para cima, né? O avesso. Então, deixa eu vir aqui para te mostrar, ó, que eu vou fazer um pé de máquina. Então, se tu costura com a agulha no centro, com as máquinas domésticas, tu vai ter que deixar um pouquinho mais estreito, tá? Não é bem na beiradinha, tá, gente? Deixa um espacinho aí equivalente a um pé de máquina. Agora, quando ela ficar pronta, vocês vão enxergar e vocês vão entender. Usa uma linha parecida, né, também aqui, já ajuda bastante, né? Lembra que quando tu vai encontrar aqui, né, pega as linhas do começo aqui para não fazer um bololô. E vai fazer, ó, então, aquela minha bainha de 3 centímetros, tá? Eu vou fazer isso nas duas peças. Que é o que vai fazer ela ficar
de pezinho, tá? Vai ajudar aqui a dar essa estrutura para ela, né? Ó, sem uma bainha aqui, ela é uma coisa. Então, com essa bainha, um meio centímetro aqui, ela vai ajudar, certo? A minha marcação aqui, tu pode variar um pouco, né? Mas eu marquei 3 centímetros aqui do centro, ó, porque ele é para colocar alguma coisa, né? Então, eu marquei 3 centímetros de distância da costura do centro da nossa peça. Tu pode diminuir um pouquinho aqui, 1 centímetro, se tu preferir, tá? Se eu achar que ela tá muito alta, é que eu achei que essa medida era legal para colocar a palha. Ó, 3 centímetros, vou fazer o mesmo nas costas, que no caso aqui eu não preciso nem medir, né? Porque eu vou botar a costura em cima de costura e já vou conseguir marcar. O feltro tem várias vantagens, mas ele tem várias desvantagens. Então, não dá para marcar com caneta, né? Não dá para, a menos que seja com caneta fantasma. O giz custa um pouco mais, o giz comum para sair, então a gente marca aqui com alfinete. Apontei os dois, coloco bem eles para não perder. E até aqui a gente fez a nossa peça. Agora vocês vão receber o molde, imprimir o molde e vão fazer essa calça com essa bainha de 3 centímetros, tá? Deixando ela solta. E na próxima oficina, então, nós vamos montar essa peça. O que que eu te sugiro? Faça vários, porque tu vai amar os teus, tá? Usa aí várias cores, usa coloridinho. Eu já tinha pensado, imagina essa jardineirinha rosa, ou cor de chocolate com cobertura, né? Então, até aqui a gente veio com as peças. Na próxima oficina, então, a gente vai montar ela de fato para fazer ela virar uma cesta, né? Colocar o cos e fazer a nossa cenourinha e já vai dar para rechear.